médica pneumologista e historiadora, mestre em História Social pela PUC São Paulo e especialista em História da Arte. A partir desse momento, a palavra está com a senhora, doutora Ana Margarete. Meu cordial bom dia a todos e todas que nos ouvem. Eu me sinto bastante honrada de presidir essa conferência da doutora Margarete Dalcomo, que eu acho que não precisa nem apresentá-la, porque ela é conhecida internacionalmente. Mas, para seguir o protocolo, eu quero dizer que Margarete Prete Dalcomo é pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, é doutora em medicina pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, consultora da OMS e Banco Mundial, colunista de O Globo em A Hora da Ciência. Sem mais delongas, eu passo a palavra para minha amiga Margarete Dalcomo. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite da Academia Cearense da Bienal de Medicina e em nome do Dr. Pedro Henrique Saraiva Leão, eu cumprimento do Dr. Janedson, que já tão gentilmente me acolheu nessa manhã, como ele disse, muito bem bonita. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, Dr. Janedson, é uma manhã nublada, do outono carioca, mas a luz é muito bonita, de todo modo, né? De modo que nos abraçamos com esses alguns milhares de quilômetros de distância, mas com o mesmo calor humano que me liga ao Ceará, pelas raízes e não pelas minhas raízes, mas pelas amizades que me unem ao Ceará de longa data. De modo que eu terei muito prazer em proferir essas palavras relativas ao tema que me foi dado e que me é tão caro, o tema sobre o qual eu tenho refletido, tenho escrito e, nesse momento, preparo para fazer uma publicação nesse sentido. Então, a história das epidemias, eu diria, Dr. Janedson, que é a história do homem, né? E de pestes e epidemias, os 2 últimos milênios entendem, sem dúvida nenhuma. Nunca se reviu tanto, permitido pelas novas tecnologias de informação, sobre esses fenômenos biológicos e sociais que necessariamente acompanham a humanidade desde sempre. Boccaccio, no Decamerão, rompe com a mítica medieval e descreve semiologicamente o flagelo da peste negra que devastava o continente europeu no final do século XIV. Um dos maiores legados da peste negra foi a destruição do frágil sistema médico daquela ocasião. Era centrado nos conceitos de Hipócrates, de Galeno e de Avicena, porém rígido e hermético na prática. Médicos eram todos homens e muitos ligados ao clero. Naquele momento, a resposta exigida das novas gerações resultou em mudanças e evolução que levaram a medicina clínica do século XVII em diante. Num divisor de águas histórico, levaram sobretudo ao Renascimento. O grande Petrarca, ao descrever a primeira peste, disse: "Feliz é a posteridade que não experimentou esse abismo e que olhará para nós, para o nosso testemunho, como se fosse uma fábula." Com a erradicação da varíola e quase total da poliomielite, tratamento antiviral para a AIDS, vacina para as gripes, um reviver de práticas simples, que hoje nós chamamos de medidas não farmacológicas, diante da tecnologia utilizada na atualidade, pareceriam até pueris, como afastamento social, medidas rigorosas de higiene. Como bem demonstrado na gripe espanhola de há 100 anos, nos vemos uma vez mais correndo em busca de solução diante de um vírus animal que atravessou a barreira da espécie humana e é capaz de se transmitir de uma pessoa a várias outras exponencialmente. A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, causando a síndrome Covid-19, atingiu até o momento mais de 15 milhões de pessoas e mais de 2 milhões de mortes, desde o seu aparecimento na China, naquele saudoso dezembro de 2019, o qual olhamos hoje como se fosse uma outra era. É a primeira das epidemias da era digital plena e desnuda o total despreparo do mundo em diversos graus para responder a esse desafio.
Já assistimos guerras online, sem dúvida, porém nunca a desigualdade e a exclusão, a falta de acesso à água, aos cuidados de saúde se mostraram tão presentes em nossas vidas compulsoriamente pelos meios de comunicação. Desde a peste antonina, ou praga de Galeno, no século II, e ela tem esse nome pela família que governava Roma naquele momento, que matou 2.000 pessoas por dia em Roma, se seguiram ao longo dos séculos epidemias que marcaram a história do planeta. Atribui-se que tenha sido varíola ou sarampo, mas jamais foi esclarecida sua precisa etiologia. O grande Galeno de Pérgamo, pai da medicina, vivia então em Roma e tornara-se o médico de Marco Aurélio, o imperador filósofo, que também pereceu vitimado pela peste, e que com sabedoria e estratégia de líder disse: não faça se não é conveniente, e não o diga se não é verdade. E que afirmara com convicção, aspas, que a destruição da inteligência é um mal maior do que qualquer epidemia. Exemplo paradigmático com os atuais líderes, seus equívocos e contradições. Arateus da Capadócia, ainda no século I, e Galeno de Pérgamo produziram escritos semiológicos originais igualmente. O primeiro descreveu o que seria o facies de um doente, de acordo com a síndrome, e o segundo descreveu as lesões das doenças, dando-se conta naquele momento precocemente de que haveria transmissão. Era suspeito que haveria transmissão em algumas situações e que o isolamento seria fundamental. Esse conceito levou séculos para ser demonstrado. A primeira peste bubônica, que eclodiu em 1329 no gueto de Avignon, na França, foi marcada pelo preconceito, ligado à ignorância atribuída aos judeus. Sob o papado de Clemente VI, o quarto papa de Avignon, que perdoou de pecados todos os mortos pela epidemia. Vale lembrar que apenas em 1894, Alexandre Yersin descreve o bacilo causador da moléstia, a bactéria Yersinia pestis, após as seguidas epidemias pelo mesmo agente ao longo dos séculos anteriores. Entre 1347 e 49, a peste negra foi efetivamente o maior desastre biomédico da Europa e possivelmente da história, matando 20 milhões de pessoas. Considerando proporcionalmente as populações, os florentinos consideraram-na a exterminação da humanidade. A experimentação e o demonstrar da validade na ciência, embora hoje mais exigida do que nunca, nos remete permanentemente à história do homem, à curiosidade intelectual pela descoberta e o prazer propiciado pela demonstração. O grande historiador e humanista, por quem eu tenho realmente um interesse especial e uma paixão, eu diria, do mundo magrebino, Ibn Khaldun, 1332 a 1406, certamente foi uma voz apenas comparável a Santo Agostinho de Hipona, como conhecedor dos homens, e nos ensina que mesmo um conhecimento extremo não nos isenta nenhuma certeza de ser posta à prova da crítica. Percebeu o tamanho do flagelo e disse: ambas as civilizações, ocidental e oriental, foram visitadas por uma praga destrutiva, até então chamada pestilência, Dr. Janedson, levando ao desaparecimento de populações inteiras e destruindo muitas das boas coisas e criações do mundo. Nesse sentido, como o grande Averroes, de quem aprendera também as lesões filosóficas, linha de conduta, defende a ciência no que nos é hoje tão presente e exigido, qual seja a análise correta que revela o universo de afirmações infundadas. A segunda peste, ocorrida em 1478, mostrou a estratégia de isolamento social exemplar a partir de Milão. Milão, que foi nesta epidemia duramente atingida, como todos sabemos. Olha a diferença de o que é uma boa liderança. Que, de fato, Milão, naquela ocasião, foi a cidade que menos sofreu do que qualquer outra em razão da perfeita organização do controle sanitário. Ouvindo falar da aproximação da epidemia, os governadores de Milão, os poderosos visconti, chamados duques de Milão, ou signori, por título, criaram literalmente um cinturão em volta da cidade, composto por apotecários, médicos e outros profissionais, a nobreza e plebeus, impedindo a entrada de suspeitos da doença na cidade. A outra representação paradigmática dessa pandemia
é a figura sinistra, mascarada, vestida com túnicas negras, aquele chapéu de abas largas e uma máscara de olhos arregalados e bico longo e bizarro, que cuidava dos doentes e lacrava as casas quando era o caso. Apesar da aparência inusitada, esse era o modelo de equipamento de proteção individual dos profissionais de saúde, que equivalia aos nossos EPIs de hoje, da Idade Média. E sua finalidade era permitir a segurança dos médicos e de pacientes. A peste negra, assim, ceifou, nas suas duas ondas, 30% e 50% da população europeia. Naquele momento, a resposta exigida das novas gerações resultou em mudanças e evolução, que levaram ao avanço da medicina crítica do século XVII em diante. Num divisor de águas históricos, levaram, sobretudo, ao Renascimento. As moléstias infecciosas e transmissíveis foram, sem dúvida, cataclísmicas em muitos momentos definitivos da história ocidental e nas Américas. Aqui, registra-se o desaparecimento do Império Azteca, na metade do século XVI, por um surto de varíola. Durante os séculos XVIII e XIX, o Ocidente ainda viveu a Grande Praga de Marsella, em 1720, também transmitida pela pulga do rato, com quase 250 mil mortes na França, e a peste persa, no atual Irã, em 1772, ceifando 2 milhões de vidas. Essas epidemias recorrentes seguiram-se de febre amarela nos Estados Unidos e a primeira pandemia de cólera em 1817 no continente asiático, que depois se alastrou pela Europa e pelas Américas. Marcaram o nascimento da Revolução Industrial, com a população europeia havendo dobrado de 500 para 400 milhões de habitantes, e com isso os avanços da medicina, sobretudo na descoberta da etiologia e na descrição dos patógenos responsáveis. A denominada gripe espanhola, ou pandemia do vírus da influenza, com a sua primeira onda ocorrida em 18 do século passado, de provável origem chinesa, à época governada pelos chamados senhores da guerra, exterminou aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo, o que equivaleria, na proporção da população de hoje, atualmente no planeta, a mais de 200 milhões de mortes. Permanece a controvérsia sobre sua origem, uma vez que a mortalidade observada entre os trabalhadores chineses na linha de frente da Primeira Guerra Mundial foi muito baixa, havendo-se a conjectura de que haviam adquirido imunidade. A segunda onda da pandemia se deu meses depois, no mesmo ano, devastadora nos Estados Unidos, com cerca de 8% de letalidade. Matou mais pessoas do que a AIDS nos seus primeiros 30 anos entre nós. A chamada peste branca, ou a velha tísica, entre tantos nomes que toma ao longo da história, a tuberculose, sabidamente acompanha o homem há milênios, como demonstrado por estudos genéticos realizados em múmia dos Vales dos Reis e do Egito e outras pré-colombianas no Peru. Descrições abundam na literatura médica e nos romances. O grande Ibsina, o Avicena, considerou a doença sindromicamente como Hipócrates. Já o fizera como moléstia disseminada e a descreveu em estágios como pré-inflamatório, ulcerativo e cavernoso. O médico dos médicos, Avicena, foi retratado no best-seller O Físico, de Noah Gordon, e em filme de Philip Stoltz nos últimos anos, com a magistral interpretação de Ben Kingsley. A transmissão e propagação da doença no sentido de peste fora controvérsia secular, uma vez que a doutrina hipocrática da hereditariedade da doença operara como dogma por muito tempo. Apenas em 1865, Antoine Villemont, grande conhecedor dos trabalhos de Pasteur, demonstrou sua transmissibilidade, inoculando material em animais doentes e sadios. E, finalmente, o grande Robert Koch, no Instituto Pasteur, identificou seu agente causal, o Mycobacterium tuberculosis, conhecido até os nossos dias como bacilo de Koch. Numa reflexão comparativa sobre o que é o novo ambiente nesses tempos de pandemia e confinamento, vale o registro de quem eu considero que melhor descreve o ambiente sanatorial ou da peste, que é Roland Barthes, o grande escritor e filósofo Roland Barthes. Barthes, sob o isolamento e o medo do contágio, Barthes que passara 12 anos em sanatórios, tem uma reflexão muito importante, e essa reflexão
de alguém que vive o medo do contágio, o corpo prisioneiro, viveu seus primeiros anos estruturalistas e naquele momento disse, sua reflexão se apoiava no Nascimento da Clínica, obra seminal que Michel Foucault publicara nesses mesmos anos. Descreve para si o fato mórbido, ou a forma sobre a qual se manifesta a doença, com a distinção entre sintomas e sinais e a percepção do médico. O ato de cuidar, que define como o contrário do processo vertiginoso de que se reveste a doença. Sua combinação de sinais é a morte, sempre iminente. E a tosse. Essa mesma tosse paradigmática que aterrorizou Hans Castorp, o herói da Montanha Mágica de Thomas Mann, ao chegar ao sanatório de Berghof em Davos. Esses relatos todos se somarão na história contemporânea aos muitos relatos, que nesse momento seguramente estão produzidos nas mais diferentes percepções culturais do planeta, desde os povos mais gregários até os de culto contemplativo sobre a experiência do que é a Covid-19 em nossas vidas, e o compulsório isolamento, a mudança de paradigma comportamental que ela nos trouxe. A profusão de metáforas geradas nesse clima de dúvidas sobre as consequências desse inimigo inesperado, invisível, impressiona. A angústia e o medo diante da pandemia do novo coronavírus começa no distanciamento físico e social tão estranho à nossa cultura. A angústia e o medo tão estranho a nós, e se segue nessa nova organização dos lares, passa pelo compulsório convívio cotidiano entre pessoas, gerando novas tensões, e chega, naqueles pacientes graves, aos olhares que não se sabem se de despedida definitiva na entrada das áreas fechadas de hospitais, como um mergulho no despenhadeiro do oblivion, ou do não retorno. Se olharmos o espelho da história, qual a diferença disso com as tradicionais cruzes amarelas pintadas nas portas das casas lacradas pelas pestes medievais, de onde nunca mais se saía? O homem precisou chegar ao cume da tecnologia para entender, a um custo humanitário absolutamente inadmissível, o que é vulnerabilidade generalizada diante do inimigo invisível distribuído pelo planeta pelos transportes aéreos. Tão diferente da última grande pandemia da espanhola, que chegara de navio às Américas. Um vírus que se dissemina silenciosa e massivamente é como uma besta, de nova natureza. Essencialmente um cluster de material genético que se adapta à célula, dela se vale de seu potencial molecular e reúne condições infinitas de replicar cópias. Sem dúvida, assustador, em tempos de erradicação e de controle de tantas outras viroses, sobretudo nos últimos 100 anos. Resiliência, capacidade de adaptação, protocolos novos de comportamento, mais do que conceitos abstratos, conformam o que já se popularizou como novo normal. Os cenários prospectivos da medicina permitem que revisemos o juramento de Hipócrates, com a divisa do grande Paracelso, esse médico suíço exemplar do século XVI. La médecine est tout amour. A medicina é todo amor. A honra da medicina e sua complexidade repousam, portanto, sobre uma aliança do dever da ciência e do dever da humanidade, ou do que seja tratar o empirismo com o olhar crítico inarredável. Aprendemos em nossas vidas que o destino da raça humana não é uma inquietude muito permanente em nossos imaginários. Quando a vida se mostra satisfatória para muitos, ainda que iniquamente o contrário para muitos outros, desígnios parecem aflorar, e nem grandes impérios, nem sociedades isoladas, ilhas longínquas, nenhum lugar foi poupado diante da magnitude desse fenômeno biopsicossocial que vivemos presentemente. No mundo obscuro da fatalidade, fazer escolhas dolorosas entre os semi-mortos dos quase vivos, ou assim chamada escolha de Sofia, como inacreditavelmente se aplicou como modelo de definição de uso de leitos em países inclusive desenvolvidos como Itália e Espanha, duramente atingidos pela presente pandemia, são fatos que nos deixam cicatrizes indeléveis, a conciliar, como sempre, os ensinamentos de Hipócrates, primum non nocere, e o melhor equilíbrio entre cuidado e razão.
Um dos grandes poetas do século XX, o inglês Yeats, nos diz que cada um deveria fazer para si uma máscara e usá-la, e tornar-se o que a máscara representa. De par com o isolamento social, nunca o uso de uma arma tão singela, que a rigor só esconderia rostos, revelou tantos olhares de angústia, de solidariedade, a nos amalgamar, humanos, confiantes, num novo desenho de relações num futuro maior, mais generoso e necessariamente diferente daquele distante e saudoso dezembro de 2019. Henri Bergson, filósofo francês, dizia que a desordem aparente nada mais é do que uma ordem que não compreendemos. Se essa é uma máxima verdadeira, queridos colegas, nesses tempos de turbulência e de efervescências sociais e desigualdades, injustiças expostas obscenamente, sobretudo entre nós, de impasses diante do que não sabemos, prospectivamente, de descobertas espetaculares, como foram as vacinas, todas elas, em menos de um ano, possíveis de serem criadas por nossos contemporâneos, como se deu ao longo de alguma das grandes epidemias nesses 2 milênios, nos resta, portanto, o oposto da perplexidade. E o que é isso, senão a genuína consciência de que somos racionais? E é pela razão e pela ciência, de par com a generosidade, que entraremos nessa era pós-pandemia. Oliver Sacks, nosso colega neurocientista, que falta ele nos faz, fala de descobertas e ideias prematuras que na arena da ciência jogam um papel de grande relevância. Em seu seminal livro, O Rio da Consciência, nos lembra que, aspas, a história da ciência e da medicina deve boa parte de seu sucesso a rivalidades intelectuais que forçam cientistas a confrontar anomalias e ideologias arraigadas. E que essa competição, sob um saudável debate e julgamento aberto e franco, é essencial para o progresso científico. Quanto tempo vai durar a presente pandemia? E quando se encontrará um tratamento eficaz, vacinas de segunda geração, vacinas de segunda geração que sejam capazes de interferir sobre a transmissão? Não se sabe. Mesmo reconhecendo o estranhamento do mundo e que, como médicos e cientistas, estamos sujeitos a ansiedades e inquietudes, precisamos preservar o ceticismo saudável. De novo, Ibsen, o grande Avicena, em tempos difíceis de epidemia, nos diz, aspas, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Como médicos e cientistas, almejamos merecer o status de Hakim, que é como Avicena chamava seus alunos aprovados nos duros testes de conhecimentos médicos e de humanidades. À guisa de nos reconciliar com um depois, necessariamente novo, lembro um autor que me encanta, um autor católico chamado Teilhard de Chardin, que certamente todos os senhores conhecem, o grande jesuíta e filósofo, que após seus anos servindo no fronte francês na Primeira Guerra Mundial, escreveu em janeiro de 18, curiosamente um pouquinho antes da primeira onda da gripe espanhola. Será necessário que a humanidade adulta, sob pena de perecer à deriva, se eleve à ideia de um esforço humano, específico e integral. Após se deixar apenas viver por tão longo tempo, a humanidade compreenderá que é chegada a hora de se revelar ela mesma e fazer o seu caminho, nada mais atual. Sem recusar, senhores, a cientificidade formal que torna esses milhares, hoje, se os senhores entrarem no PubMed, há mais de 100 mil papers publicados com Covid-19 em 1 ano e 3 meses de existência, e tudo isso que torna esses textos científicos e, por vezes, as descrições de descobertas necessariamente tão complexos, nós buscamos um olhar novo, adoçado pela boa curiosidade e nutrido pelo melhor humanismo. O nascimento da medicina, todos sabemos, foi clínico. Seu desenvolvimento semiológico, seu período de glória foi e é científico. Seu futuro deverá ser necessariamente humano e social.
Entretanto, essa medicina, fundamentalmente do olhar do outro, só evoluirá da melhor maneira sobre esse marco se permanecer fiel à grandeza das descobertas dos 2 últimos séculos. E aí, Pasteur nos inspira profundamente. O rigor metodológico, o espírito crítico permanente, a recusa de dogmas e ideias preconcebidas, a consideração do demonstrado pelo experimento científico e hoje, como ontem, essa exigência permanece. Essas seriam as minhas reflexões, Dr. Janedson, sobre o tema que me deu, e eu gostaria de me colocar com esses minutos que nos sobram para alguma consideração dos senhores e responder a alguma pergunta, embora eu saiba que protocolarmente isso não estaria previsto, mas a interlocução me agrada tanto quanto esses olhares tão acolhedores de todos os senhores. Muito obrigada pela atenção de todos. Pretensiosamente, eu assumo a palavra para resumir o meu sentimento diante da sua conferência. Eu resumi o meu sentimento em uma palavra: encantamento. É como eu me sinto. Estou encantado com suas reflexões, com a sua cultura. Estou encantado pelo que a senhora nos ensinou em tão pouco tempo. Eu acho até que o sol que está aqui sob a minha visão brilhou melhor depois que eu ouvi a senhora. Muito obrigado. Tudo que a Ana Margarida fala de bem da senhora não é proporcional. Eu me encantei mais do que ela tenta me passar. Muito obrigado. Eu com certeza sinto que a nossa Bienal foi muito mais abrilhantada com a sua presença. Espero que todos nós oremos pela sua saúde, pela sua vida, para que a senhora possa beneficiar outras plateias, outras plenárias com tanto saber, com tanto conhecimento. Além da sua simpatia, também muito nos cativa. Muito obrigado, professora. Viu? E eu abro a palavra para mais algum comentário de algum colega. Já que o Janete roubou minhas palavras, eu queria só acrescentar que a Margarete, com essa conferência dela, veio iluminar, como o sol ilumina o nosso dia, a nossa Bienal. Com certeza, porque ela fez um resgate histórico de todas as pandemias para que nós entendamos o que é a Covid-19. E como dizia Augusto Conte, só se compreende uma ciência conhecendo sua história. Eu já esperava essa conferência maravilhosa da Margarete, porque sou fã dela e já assisti inúmeras. E a Margarete, como eu falei, é uma figura que muito tem trabalhado para o controle dessa pandemia em nosso meio. Parabéns, Margarete. Muito obrigada, Ana. Eu espero que possamos nos encontrar pessoalmente para visitar a academia quando tiver o prazer e a alegria de voltar ao Ceará. Apesar da conferência protocolarmente não tolerar perguntas, mas a simpatia da professora nos permitiu alguma abordagem. Então, eu quero dizer que nós temos mais à disposição do tempo da professora, nós temos mais 4 minutos para se aproveitar para algum comentário. Professora Margarete, dá para me ouvir? A Márcia Alcântara. Olha, minha amiga querida, já estava sentindo sua falta, Márcia. É isso, eu estou na primeira cadeira da frente. A Márcia, professor Janedson, é uma espécie assim de musa inspiradora, sabe, para nós, né? Ela é a nossa musa inspiradora. Se a Márcia bater a chibata simbólica dela, a gente fica nervoso, né? Isso, Maria, a senhora simplesmente traz para nós um orgulho enorme de ser pneumologista, ser cientista, e muito historiadora já, e disparada, junto com a Ana Margarida. Eu estou bem acompanhada agora, sabia? Porque a Ana está junto de mim também nesse trabalho. E agora, com a senhora, eu estou metida aí entre vocês duas, querendo aprender mais. Olha, os horizontes que a senhora colocou aqui para a Covid-19 foram, assim, de uma plenitude que me deu uma alegria no fim.
quando o futuro vai depender de tudo que já passou, né, professora? Absolutamente tudo, acrescentando-se apenas mais alguma experiência. Então, esse refletir nas coisas passadas ou coisas históricas nos ajuda a caminhar. E é isso que você tem feito muito, muito bem feito desde o comecinho da Covid. Estou muito feliz de estar com a senhora hoje aqui e agradecida pela chance de a palavra estar aberta. Muito obrigada, professora. Estou feliz hoje, ganhei o dia. Ô, Márcia, a única coisa que não pode, absolutamente, professor Janedes, é a Márcia me chamar de senhora, né? Aliás, ninguém, por favor, né? Porque eu vou ficar